Pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, vamos começar com a nossa aula 4 do roteiro interdisciplinar de Ciências, Geografia e História, com a aula O Conhecimento Construído pelos Antepassados, Matemática. Então, já abre o roteiro de vocês, separa o material de estudo e vamos fazer todas as anotações e colocar todas as dúvidas que vocês tiverem nos comentários, hein? Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que a matemática, assim como a escrita, ela surgiu na Revolução Agrícola para registrar as quantidades. Então, vamos usar como exemplo um pastor. Imaginem que vocês são pastores que estão cuidando das suas ovelhas e do trigo. O mesmo exemplo que usamos lá para poder explicar a linguagem. Como vocês vão registrar a quantidade de ovelhas que nasceram na última primavera? Quantos sacos de trigo vocês colheram no último outono? Quantos sacos de lã foram coletados das ovelhas? Quantos sacos de farinha foram produzidos? Toda essa ideia, pessoal, de registro, ela nasce nessa época a partir dessa necessidade. É necessário registrar, porque assim como a linguagem foi criada para realizar registros escritos, porque o cérebro humano não consegue registrar tantas informações, a matemática também assim, tem essa função de registrar as quantidades, registrar o quanto de material, o quanto de produtos, o quanto de matéria se tem, o quanto foi produzido. Tudo bem? Cada um dos povos, pessoal, desenvolveu as suas formas de contagem e de registro. A mais antiga de todas, pessoal, apareceu há 35 mil anos antes de Cristo, num pequeno país aqui da África chamado Suazilândia. Aqui onde está esse círculo preto, pessoal. A Suazilândia é um país muito pequeno que fica fazendo divisa com Moçambique e África do Sul. Lá foi encontrado o osso de Lebombo. O osso de Lebombo, pessoal, esse aqui da foto, ele foi usado como registro de quantidade. Dentro dele são encontrados várias marcas. Cada marca registra uma quantidade. E esse foi o primeiro material usado para fazer esse registro matemático. E até hoje ele é usado por povos que habitam aquela região chamados bosquímanos. Então, os povos bosquímanos, eles ainda utilizam o osso de lebombo como uma forma de registro. Tudo bem? A segunda forma de registro, pessoal, que eu trago para vocês é a que os egípcios usavam também na África. Os egípcios, ao contrário do pessoal da Suazilândia, eles tinham um sistema de algarismos, igual aos algarismos que a gente possui hoje. Esses algarismos, eles eram feitos a partir de elementos da cultura. Então, a cultura egípcia, ela influenciou a construção desses algarismos. Se a gente olha aqui, pessoal, cada risco representa uma quantidade. O arco, ele representa uma dezena. Um novelo de corda representa centena. Uma flor de lótus, que é uma flor da região, representa um milhar. E assim sucessivamente. Até os egípcios, os próprios seres humanos eram usados como algarismo. Então, essa cultura egípcia, ela construiu os seus próprios algarismos. Outra forma que eu trago para vocês é uma forma que os incas eles usavam, que são os quipos. O quipo é um instrumento que utiliza várias cordas para registros, e os registros eles eram na forma de nós. Cada nó, cada tipo de nó representava uma determinada quantidade. E cada cor de quipo representava um tipo de mensagem. Se eu precisava registrar
qual a quantidade de ouro que foi extraído das terras, eles usavam um quipo amarelo. Se eu precisasse registrar qual a quantidade de prata que foi extraída, usava um quipo cinza. Se essa informação precisava ser passada para o regente da cultura, quem dominava, quem era o chefe do grupo social, era entregue num quipo vermelho. Então, cada cor era traduzida numa forma de mensagem junto com os nós. Aqui, pessoal, eu trago para vocês a construção dos algarismos que usamos hoje, que chamamos de algarismos indo-arábicos. Os algarismos que nós usamos hoje, eles foram criados a partir da junção dos numerais que os árabes usavam e que o povo hindu também utilizava. Esses algarismos, pessoal, eles são uma mistura de vários algarismos que, ao longo da história, foram se modificando. Lembra das letras que a gente viu na aula passada, que elas se modificaram conforme o tempo? A mesma coisa acontece com os algarismos. Se nós olharmos aqui para os algarismos na atualidade, do 1 ao 0, a gente percebe que eles tiveram algumas modificações. Olha o número 4, como ele era escrito. Ele foi se modificando, 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 até o 4 que nós conhecemos hoje. O 0 é o algarismo que teve menor modificação, e o 9 também. O restante, pessoal, todos tiveram uma modificação que aconteceu dentro do processo histórico de construção desses algarismos. Esse pensamento matemático, pessoal, que nós utilizamos hoje, ele nasceu no Egito. Os egípcios, eles usavam da matemática para a construção das pirâmides e construção das embarcações. Então, a construção das pirâmides, elas eram realizadas com cálculos para poder saber qual o peso das pedras que seriam usadas, qual a dimensão dessas pedras, como elas seriam organizadas para que as pirâmides tivessem estrutura, para que essa estrutura pudesse durar ao longo do tempo, de forma que os egípcios pudessem utilizar essas pirâmides. E a mesma coisa para as embarcações. As embarcações também eram construídas a partir de cálculos matemáticos. Uma das coisas mais legais de se ver são os papiros em que eram registrados. Esses 3 papiros, o papiro de Moscovo, o papiro de Karun e o papiro de Hindi, são papiros que sobreviveram à ação do tempo e que mostram esses cálculos matemáticos. A gente olha aqui no papiro de Moscovo e consegue ver a tradução, a reescrita desses numerais e dos cálculos para a construção de um bloco. Aqui temos outros cálculos. Então, os egípcios, eles, além de criar um pensamento matemático, eles conseguiam realizar cálculos de engenharia para a construção das suas navegações e para a construção das pirâmides. Esse pensamento matemático dos egípcios, pessoal, ele foi sistematizado em fórmulas que nós conhecemos hoje pelos gregos. Então, os gregos, eles entraram em contato com os egípcios, eles aprenderam os cálculos matemáticos com os egípcios, e eles sistematizaram isso na forma de fórmulas. Então, as fórmulas que nós usamos hoje, e que vocês vão usar e aprender mais para frente, elas foram sistematizadas pelos gregos a partir de conhecimentos egípcios. É muito fantástico a gente entender isso. Então, até o momento, todo mundo conseguiu entender? Se não conseguiu entender, comenta embaixo, deixa o seu comentário para que a gente consiga trabalhar isso, a sua dúvida, tudo bem? Vamos para a correção dos exercícios. O primeiro exercício, ele diz o seguinte: explique com suas palavras e com base no texto qual é a origem da matemática. Bom, qual que é a origem da matemática, pessoal, que a gente viu? A matemática, ela surgiu para registrar quantidades, correto? Ela surgiu para trazer este registro. Então, a resposta seria: a matemática
tem origem na Revolução Agrícola. A sua função nesse período foi de registro numérico das quantidades de itens produzidos, alimentos e ferramentas, e quantidade de animais no rebanho ou plantas nas plantações. 2. Qual a função da matemática no seu cotidiano? Nós usamos os números, pessoal, para diversas coisas. Desde expressar o tempo, nós usamos os números, o preço das coisas, saber qual a linha de ônibus nós estamos usando, para fazer medidas, números de telefone, gráficos de quantidade e principalmente o dinheiro. Então, no meu cotidiano, eu uso a matemática para fazer compras, ler gráficos e tabelas, saber o preço de produtos, resolver problemas matemáticos e identificar o ônibus pela numeração, entre outras funções. Terceira questão. Segundo o texto, qual é a forma de registro matemático mais antigo e onde foi encontrado? Bom, nós vimos que a primeira forma de registro matemático ela aconteceu na África, no continente africano, no país chamado Suazilândia. E qual é o nome desse instrumento aqui? Acertou quem disse osso de lebombo. Então, a forma de registro matemática mais antiga é o osso de lebombo encontrado na Suazilândia. Pessoal, próxima aula, na quarta-feira, eu espero vocês aqui no grupo do Facebook. E lembre-se de estudar a aula 5, o conhecimento construído pelos antepassados, medicina, analisar a caixa de imagens e responder as questões da aula em seu caderno. Espero todos vocês, hein? Bons estudos!